Boa tarde, quarto ano. Eu tô aqui para fazer a revisão com vocês, né? Falar o que vai cair nessa avaliação que vocês farão na próxima semana. Vou cobrar as capitais da região norte, da região sudeste e da região sul, ou seja, do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, da região norte. Depois da Sudeste, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. E do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, vocês têm que saber as capitais dessas 14 unidades federativas. Também tem que saber a localização no mapa dessas 14 unidades federativas. Então, um mapa do Brasil em branco para que vocês localizem e coloquem as siglas dessas unidades federativas que eu disse. As 7 unidades federativas da região norte, as 4 unidades federativas da região sudeste e as 3 unidades federativas da região sul. Também vou recordar, aqui já até caiu na prova anterior, mas como é importante, né, fazer essa ligação para essa prova, limite. Então, o que é limite de um território, né? Que os limites, eles, mesmo uma casa, ela tem limites, né? Ela pode ser separada das outras casas da rua por muros, por cercas. Um sítio, uma fazenda é um território que tem limites. Então, todo território tem limite. A sala de aula, né? Quando a gente está na sala de aula, quais são os limites? As paredes, janelas, portas. Então, o que está dentro disso é denominado território. Agora, nem todos os territórios são separados por paredes, muros e cercas. Por exemplo, as unidades federativas, os primeiros municípios, depois unidades federativas e o próprio país, eles têm limites que são definidos por lei, certo? Os limites podem ser naturais, como também podem ser artificiais. Eu vou achar a página aqui para a gente ver. Um limite natural e um limite artificial. O que é limite natural? Que é feito pela natureza. Então, o que pode ser? Um rio, pode ser uma serra, né? Um morro. Tudo isso serve de limite entre um município e outro. Por exemplo, aqui em Cássia e Delfinópolis, o que separa? É o Rio Grande, é um limite natural, certo? Mas pode também ser um limite artificial. O que seria um limite artificial? Uma ponte, uma estrada. Aí tem as linhas, né, demarcatórias, as placas que vão falar que você está saindo de um lugar e entrando no outro território, tá certo? Isso também é importante que vocês saibam. Aqui, por exemplo, mostra um limite, né, entre Jucimeira e Poxoréu, que são municípios do Mato Grosso, e esse limite ele é artificial, é uma placa que mostra aí a linha demarcatória entre os dois municípios. Se você está saindo de um município e entrando no outro, então é a placa, certo? Agora existem também, igual aqui, o elemento natural que serve de limite entre Mato Grosso, ou melhor, desculpa, entre São Paulo e Paraná, voltando lá no mapa, é o rio Paranapanema. Essa parte aqui é toda feita pelo rio Paranapanema. É um limite natural. Se perguntar entre São Paulo e Minas, o Rio Grande, toda essa parte aqui é feita pelo Rio Grande. É um limite também. Aqui também, né? Rio Paraná, quando ele faz a junção aqui e vira o Rio Paraná, que separa Mato Grosso do Sul
de São Paulo. São todos limites naturais, certo? Outra coisa importante é o adjetivo pátrio, né? Ou gentílico. São termos que referem à nacionalidade ou lugar de origem da pessoa. Então, a nacionalidade, no caso brasileiro, e lugar de origem, município, estado e país, né? Roberta, qual que é seu adjetivo pátrio ou gentílico? Eu sou cassiense, ou seja, eu nasci no município de Cássia. Sou mineira, porque o município de Cássia fica em Minas Gerais. Sou brasileira, por quê? Porque Minas Gerais é uma unidade federativa que está localizada no Brasil. Então, é importante que vocês saibam disso, certo? Como aqui está mostrando paulista, né, de São Paulo. Não confundir o paulista com o paulistano. Que paulista é quem nasceu no estado de São Paulo. Paulistano é quem nasceu na cidade de São Paulo, tá? Pernambucano, mineiro, pernambucano de Pernambuco, mineiro de Minas Gerais, baiano da Bahia, certo? Entre outros adjetivos pátrios. E também vai cair a parte de administração, ou seja, os 3 poderes, né? Então, os representantes aí, né, do nosso município, do nosso estado, do nosso país. Todo o território ele tem uma organização, né, um conjunto de pessoas que cuida desse espaço, das relações entre os cidadãos, para que a necessidade de todos sejam atendidas. Então, essa organização administrativa se dá por meio de 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Então, o executivo é aquele que executa, que administra. Na figura do governador e o vice-governador das unidades federativas, e nos municípios o prefeito e o vice-prefeito. O executivo federal é a figura do presidente e vice-presidente. O poder legislativo ele está representado na figura federal, na esfera federal, pelos deputados federais e senadores. Na esfera estadual ou de unidade federativa, pelos deputados estaduais. E na esfera municipal, pelos vereadores. E o judiciário são os juízes. O município não tem poder judiciário. Os juízes eles são designados pelo governo estadual, os juízes que atuam nos diversos municípios, né, nas diversas comarcas, certo? Então, é importante que vocês saibam a função de cada um desses representantes. O que faz o Poder Executivo? Ele administra e executa as leis que são elaboradas pelo Poder Legislativo. O Poder Legislativo, ele cria leis e fiscaliza o Poder Executivo. E o Poder Judiciário, ele observa o cumprimento das leis. Quem não cumpre leis vai cair nas mãos do Poder Judiciário. E o Poder Executivo e Legislativo, eles são cargos eletivos, ou seja, acontecem eleições a cada 4 anos para escolher os representantes do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Já o Poder Judiciário, as pessoas entram por meio de concurso público, então fazem uma prova quando se formam, né? Tem que ser formado em direito, passou na OAB e aí presta o concurso. Passou, aí vai exercer o cargo lá de juiz, né? Do concurso que tiver prestado, certo? Agora, tem um representante, tem um grupo de representantes do Poder Legislativo, ou melhor, do Poder Judiciário, que é indicado diretamente pelo presidente da República, que é
o Supremo Tribunal Federal, os componentes, os ministros do STF, certo? São os únicos que são indicados pelo presidente em exercício, né? Então, esses não têm concurso público, esses têm indicação, tá certo? E vocês também têm que saber o nome dos nossos representantes, quem que é o governador atual da nossa unidade federativa, quem é o prefeito atual do nosso município, quem é o vice-prefeito atual do nosso município, no caso é uma vice-prefeita, né? O governador atual é o Romeu Zema, o prefeito atual do nosso município é o Marco Leandro, mais conhecido como Quito. A vice-prefeita é a Conceição Aparecida, mais conhecida como Cida, e o nome de um vereador. No nosso município são 9 vereadores. Vocês têm que citar um vereador apenas, certo? Vou querer que vocês saibam, tá certo? A gente fica por aqui. Até a próxima aula. Que vocês façam uma boa prova e fiquem com Deus. Qualquer dúvida que tiver, me chama no privado. Beijo para todo mundo.